Estamos de volta com Falando Sério. Hoje o nosso assunto é o Dia Mundial da Consciência do Autismo. E a nossa convidada, Marli Valgas da Costa, que trabalha com autistas no Instituto Regina Passes e na APAE. Marli, no final do bloco passado, estava falando sobre comportamentos do autista, né? E é não sei se eu poderia dizer uma síndrome, não tem cura, mas existe tratamento, a pessoa pode conviver com isso. Agora, eu penso que é muito importante que a família esteja preparada para isso, para conviver com esta nova realidade que, num determinado momento, se instala na família. Isso. Assim, preparada, geralmente a família não está quando recebe o diagnóstico, né? Porque ninguém espera que vai ter um filho com necessidade especial. Nenhuma, quanto mais um autismo. Então, quando a mãe recebe o diagnóstico, geralmente é muito difícil. A gente vê algumas fases que são comuns das famílias, que é negar, falar, não, isso não está acontecendo comigo, ou se sentir culpada, por que Deus fez isso comigo, o que eu fiz para merecer isso na minha vida. Mas a tendência é que essa fase passe e que depois a pessoa adquira forças para correr atrás mesmo, e a gente vê os pais assim extremamente dedicados, buscando muito um tratamento, mas não é fácil. E aí a família tem que perceber que quanto mais cedo ela aceitar e correr atrás daquilo, do tratamento, melhores vão ser as chances da criança desenvolver. Porque tem muitas famílias que ficam negando a vida toda, né, que isso não é autista e tem outra coisa, é algum problema, a culpa é do médico, passou da hora de nascer, e vai falando uma série de coisas e não busca um tratamento eficaz para o filho, e aí o tempo vai passando e vai só dificultando. Então acho que às vezes a família não está preparada, mas aí ela tem que buscar se preparar e buscar aceitar, porque a criança não tem culpa de não ter sido aquilo que a família idealizou, né? E aí a gente tem uns autores que vão falar o luto pelo filho ideal, né? O filho que ele idealizou tem que morrer para aceitar aquele filho que veio, e é ele que está ali precisando muito dos pais. É extremamente importante a presença dos pais no tratamento, porque o terapeuta vai ficar 1 hora, 2 com a criança no consultório, e os pais ficam muito mais tempo. Então eles é que tem que aplicar as técnicas que forem passadas mesmo e buscar incentivar, estimular a criança para que ela possa desenvolver cada vez mais. A primeira fase, e tão importante quanto as demais, é a aceitação. Com certeza. E a partir daí é se preparar para conviver com essa nova realidade, né? E oferecer o melhor suporte possível para a criança. E é muito diferente. A gente vê pais que têm 2 filhos, que tem autismo, que não tem, eles falam, nossa, mas a outra criança não precisa ensinar para ela quase nada, ela aprende praticamente sozinha. Quando eu vi, a criança já está falando, já está andando, já está fazendo um monte de coisa. E a criança com autismo é o contrário. Às vezes, para ele aprender coisas simples do dia a dia, abrir uma porta, apagar uma luz, coisas bem simples mesmo, você tem que ensinar várias vezes. Então, se para uma criança você falou uma vez, ela aprendeu, para outra talvez você vai ter que falar 30 vezes, 40 vezes, até que ela aprenda. E isso é muito difícil para os pais, principalmente os pais que têm menos preparo, menos conhecimento. A gente tem pais na APAE que não sabem ler nem escrever. Então, assim, é muito difícil para eles entender tanta coisa, né? E aí os profissionais também têm que estar preparados para lidar com isso, porque a gente observa muitos profissionais que também não estão, às vezes. Não é só levar num fono, né, num psicólogo, um terapeuta ocupacional, mas uma pessoa que conheça mesmo o autismo, que saiba como lidar, porque você vai lidar com uma pessoa que você chama, ela não te atende, ela não olha nos seus olhos, você pede para ela fazer, ela não faz. Então existem técnicas específicas que foram sendo construídas para trabalhar com pessoa com autismo, e a família tem que conhecer para utilizar. Pois é, e essas técnicas são desenvolvidas por profissionais multidisciplinares, né? Por exemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. Há envolvimento de médico também? Também, o psiquiatra, eles tomam medicação, né? A maioria das pessoas, praticamente todas, tomam medicação para a questão dos movimentos estereotipados, que esses movimentos que eu já falei, às vezes se a pessoa não tomar um medicamento, eles ficam tão excessivos, que eles acabam não fazendo mais nada, a não ser ficar se autoestimulando, né, fazendo alguns movimentos. Então o medicamento ajuda nisso, alguns tomam antidepressivo também para diminuir um pouco a agitação, mas não existe medicamento para autismo.
Não existe ainda, está sendo trabalhado, né? Igual eu falei, o Alisson, que é esse cientista, ele está estudando justamente medicação possível. Eu acredito que daqui a uns anos isso possa acontecer, mas hoje não existe. Então são outros medicamentos que vão ajudar na melhoria do quadro, mas não vão trazer cura. Também é importante falar, porque tem às vezes pais que acham que o medicamento vai curar a criança. E aí não intervém, né? Só dá um medicamento. E não adianta nada praticamente. Esse trabalho que é feito por esses profissionais com autismo, ele é constante, vai acompanhar, ele é prescrito para toda a vida dele? Praticamente, né? Claro que existem pessoas que vão conseguir melhorar muito, e aí até praticamente sai do espectro autista, você nem percebe que a pessoa é autista, não vai precisar. E os casos mais leves, mas geralmente os graves precisam. O tratamento ideal é com uma equipe multiprofissional, que é terapeuta ocupacional, para trabalhar essa questão da sensibilidade. As pessoas com autismo, elas são extremamente sensíveis, então barulho para eles é muito difícil, eles não conseguem selecionar barulho, então escutam muito barulho ao mesmo tempo. Então é muito comum a gente ver pessoa com autismo com a mão no ouvido, alguns ficam nervosos, agressivos diante do barulho. A questão tátil também. Às vezes existem pessoas com autismo hipossensíveis e hipersensíveis. Então tem pessoas que não aceitam um toque, você coloca, eles tiram a mão. E tem pessoas que vai ficar sempre encostando em você, abraçando em você, que tem essa necessidade. Essa sensibilidade muito alterada, trabalhando com a TO, né, que é a terapeuta ocupacional, pode ajudar eles a se estabilizarem mais. Então tem alguns exercícios, algumas coisas que o terapeuta ocupacional faz que ajuda. Quando eles estão desestabilizados, nervosos mesmo, com alguma coisa, balançar, ajuda muito, rodar, correr. Então são práticas que a terapeuta ocupacional vai verificar de acordo com cada criança para ajudar. E também nas atividades da vida diária, ir ao banheiro, tomar banho, o TO pode ajudar muito. A fono, na questão da fala, que eu já falei que é comprometida, então a fono é muito importante no tratamento de pessoas com autismo. O psicólogo também é importante para ajudar muito a família a lidar com os problemas de comportamento que surgem e a ensinar as habilidades para as crianças, porque tem toda uma forma de ensinar que é diferente das outras crianças. Às vezes a gente começa ajudando muito, depois a gente vai diminuindo essa ajuda para que a criança possa fazer sozinha. Então, se eu falar, pega esse copo, eu não vou só falar para ele pegar. Primeiro eu vou ajudar ele a pegar, depois eu vou só levar a mão e assim sucessivamente. Então, são técnicas da psicologia, mais da psicologia comportamental e cognitivo-comportamental, né, porque a psicologia tem várias áreas também. Existem outros psicólogos que trabalham com pessoas com autismo, mas ultimamente os estudos recentes têm sido da psicologia comportamental. Então a preferência é que o tratamento seja feito com psicólogo comportamental. O psiquiatra com a questão de medicação, e tem tratamentos também paralelos, tem a musicoterapia, porque eles gostam muito de música por causa da sensibilidade auditiva. Tem a questão da ecoterapia, que é tratamento que é feito com cavalos, que hoje em dia tem sido utilizado. Sinoterapia, que é com cachorro. A natação também é muito bom por causa da acessibilidade. Então, tem vários tratamentos que existem, que podem ajudar na melhoria do quadro de uma pessoa com autismo. Então, vai haver um determinado momento em que, por exemplo, um desses profissionais pode diminuir a sua atuação junto ao autista, Com né? certeza, né? De repente, percebe que ele já está falando, já está se comunicando, não precisa mais de fono, mas ainda está sensível, às vezes fica nervoso por causa do ambiente, então a TO ainda tem que continuar, ou vice-versa. Acontece... Eu conheço um caso de uma pessoa com autismo que fez tratamento comportamental com psicólogo durante um tempo, e aí já percebeu que ele já está bem, já está socializando, já está tranquilo, mas continuou com a fome por causa da ecolalia, que é essa questão de repetir aquilo que escutou. Então, vai variar, e aí tudo tem que ser avaliado pela família, para ver qual profissional naquele momento que é mais importante, porque o tratamento também é muito caro para a família, e isso é uma dificuldade, por isso que as famílias têm que se unir mesmo para correr atrás de políticas públicas, de medidas que possam funcionar. E é um direito da família, Com né? certeza. Ter o tratamento pelo SUS, por exemplo, né?
os autores vão falar que o ideal era que seja um tratamento de 40 horas semanais. Então, assim, muitos profissionais que precisam ajudar mesmo para melhorar isso. E isso para a família é muito difícil, né? Então, existem projetos que estão sendo aprovados para que o governo ajude, que monte centros de tratamento específico para autismo, mas tudo isso é um processo que é a família mesmo, que é a principal interessada, que tem que buscar. Por isso que esse encontro que começou mês passado e que vai acontecer o próximo dia 14 de abril dos pais, ele é muito importante, porque quanto mais os pais se unirem, mais direitos eles vão conseguir ir conquistando. Né? Marli, a PAI, claro, tem um determinado número de crianças autistas, crianças adolescentes. A profissional que vai trabalhar com ele pode trabalhar em grupo ou atendimento é individualizado? Autismo é 1 para 1, né? Uma pessoa para cada autista. É claro que existem trabalho, igual eu faço na PAI, que é em grupo de pais, que aí nós vamos trabalhar as dificuldades que os pais passam, um pai ajudando o outro e eu colocando algumas questões da psicologia comportamental que pode ajudar. Mas o terapeuta é um só, porque exige muito, né? Tanto é que nas salas da PAI, até professores, tem tipo 4 pessoas com autismo na sala para 3 professores, porque eles exigem muito mesmo, os que são mais comprometidos. Agora, trabalho em grupo para pessoa com autismo, não. Para os pais, sim, é até interessante, porque quando eu vejo que eu tenho uma dificuldade, tem uma outra pessoa que tem uma dificuldade semelhante, aquilo me ajuda a continuar, né? E um pai ajuda o outro, então isso é interessante, o trabalho em grupo. Bom, Marli, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Acho muito importante todas essas informações que você passou. Quer dizer, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas não é um dia só. Acho que isso é o ano todo, né? Acho que apenas, digamos, um ponto de partida para que realmente esse assunto seja discutido no dia a dia. E reforça o convite aí para o dia 14 de abril, né? Isso, eu queria reforçar, sim, porque às vezes a gente não sabe quem são todos os pais da cidade, né? A gente tem um contato com alguns pais da PAI, do Regina Passos e de outras escolas também, mas se tiver algum pai ou mãe ou alguma outra pessoa interessada nessa área de autismo, vai ter uma reunião dia 14 de abril com os pais, provavelmente vai ser no Regina Passos às 14 horas. É bom ligar para confirmar, porque pode ser que tenha alguma diferença. 14 é domingo, né? 14 vai dar no domingo. Os pais geralmente preferem domingo porque tem como deixar com alguma outra pessoa, né? As pessoas trabalham durante a semana. Se quiserem confirmar, podem ligar para o Regina Passos. E pedir para falar comigo ou com Flávia, que é a coordenadora de serviço de apoio e inclusão do Regina Passos. Olha, muito obrigado pela sua presença e que você continue, né? Oferecendo todo esse seu conhecimento em benefício dessas crianças e adolescentes que tanto precisam de nós, né? Com certeza. Eu ainda não sei muito, aprendendo, ainda estou conhecendo, estudando. É uma área que é um desafio para mim, eu gosto demais, amo trabalhar com essas crianças, com essas famílias e estou à disposição, né, de quem precisar, porque precisar, espero cada vez mais me capacitar e trabalhar com essas pessoas que precisam muito da gente. Marli Valgas da Costa, ela está se formando em Psicologia pela Faculdade de Ciências da Vida e trabalha com autistas no Instituto Regina Passos e na PAI, a nossa convidada de hoje no Falando Sério.